Obrigado a pontuar se quiser depender de si próprio para a qualificação para os oitavos de final da prova. As Águias ocupam o último lugar do grupo G, com 3 pontos em 3 jogos. Os alemães do Leipzig lideram com 6, Zenit e Lyon somam 4 pontos cada. E na antevisão deste jogo, o Bruno Lage garantiu que o Benfica quer fazer uma participação na Liga dos Campeões condizente com a dimensão do clube. Para isso, o técnico garante que a equipa vai fazer tudo para voltar a vencer o Lyon. Uma competição tão curta, 4 equipas com 6 jogos, quem perde os 2 primeiros já não tem possibilidade de perder mais pontos. Já era nessa posição que nós estávamos no jogo anterior. E, como tal, temos essa ambição e, ao fim e ao cabo, essa exigência, porque foi o nosso objetivo também, desde o início da época, não nos vamos esconder disso, que queríamos fazer uma Liga dos Campeões à dimensão daquilo que é o historial do clube, é a nossa exigência e, como tal, nós chegamos aqui e vamos fazer de tudo para vencer o jogo, que esse é o nosso grande objetivo. Luizão, embaixador do Benfica, salientou na Web Summit a qualidade da formação do clube. O antigo jogador referiu ainda que é possível os encarnados chegarem aos quartos de final da Liga dos Campeões. We have to keep winning the title and qualify for the Champions League because it is important for our project from a sport and financial perspective. The academy players will be a central part of our success, and hopefully we can keep many of them in order to be competitive in Europe. We know it's not easy to have success in Champions League, but I believe we can make it to the final 16 or even the quarters final. Then anything can happen. I think Benfica has a great structure and a great strategy, and people have to keep believing in us. Raul de Tomás está de volta aos convocados do Benfica. Bruno Lage não respondeu se vai fazer alterações no ataque, mas garante que o avançado espanhol está pronto e tranquilo. Vejo o Raul tranquilo. É verdade que quando não se marca gols e tendo isso como tema, eventualmente pode influenciar um outro comportamento, mas por aquilo que tem sido o registro nos treinos, vocês não tiveram a oportunidade de ver, mas a forma como ele, Seferovic, porque Vinícius e Chiquinho não o fizeram, porque ainda estão a recuperar. Estiveram durante 15 minutos a fazer alguns exercícios, quer de finalização, quer de dinâmica coletiva com a equipa. Iriam verificar aquilo que eu vejo todos os dias, toda a gente a trabalhar para estar preparada para, quando merecer a nova oportunidade, de jogar. Agora, eu, enquanto líder, tenho que olhar para aquilo que é o rendimento coletivo da equipa e a cada momento escolher o 11 certo para garantir um bom jogo e uma boa exibição e os 3 pontos. E à margem da antevisão ao jogo com o Lyon, Grimaldo garantiu que vai renovar contrato com o Benfica em breve. Bueno, yo estoy muy contento aquí en Benfica. Creo que el club está contento conmigo y es cuestión de días, de poco tiempo, que podamos llegar a un acuerdo y renovar el contrato. Vítor Pinto, chefe de redação do Jornal Record, garante que o Benfica gozou com o Futebol Clube do Porto e com o Sporting. Em causa está o calendário e, em particular, os jogos da última semana. Explica o jornalista que o Benfica convenceu os rivais a votarem contra uma alteração ao jogo do Braga frente ao Boa Vista. Os arsenalistas queriam adiar o encontro para evitar jogar 2 jornadas na mesma semana, como previa o calendário da Primeira Liga. O Benfica convenceu os rivais que essa alteração desvirtuava a equidade da competição, uma vez que o Braga luta pelos lugares da frente e teria mais tempo para descansar. Ora, Sporting e Futebol Clube do Porto acabaram por se juntar à causa do Benfica e a alteração do jogo do Braga foi negada. Acontece que esta não foi a única alteração proposta por clubes. O Tondela e o Aves pediram para antecipar o jogo que deveriam ter jogado a meio da semana.
como aconteceu com as restantes equipas da Primeira Liga. Resultado, os adversários do Sporting e do Futebol Clube do Porto deste fim de semana tiveram o dobro do tempo de descanso para preparar os jogos. Vítor Pinto enaltece a inteligência das águias, que convenceram os rivais a apoiar a sua causa, sem que os mesmos se tivessem apercebido da alteração de um jogo que tinha consequências para Sporting e Futebol Clube do Porto. Os Leões perderam frente ao Tondela. O Porto teve dificuldades em vencer o Aves. Duas equipas que chegaram a esta jornada 10 mais descansadas fisicamente. Vítor Pinto fala em amadorismo das estruturas leonina e portista. O Wendel foi reintegrado esta terça-feira nos treinos do plantel principal do Sporting e está mesmo convocado para o encontro com o Rosenborg esta quinta-feira. Recordo que o médio brasileiro foi castigado após infringir o regulamento interno do clube, que obriga os jogadores a recolherem a casa até às 23 horas e passou pouco mais de uma semana integrado no plantel sub-23. O médio foi apanhado em Lisboa a jantar com amigos na noite de 25 de outubro e Silas, em consonância com a restante estrutura, promoveu os jogadores. Agora, cumprido o castigo, o Wendel está ao dispor do técnico português para o jogo com o Rosenborg para a Liga Europa. Fora dos convocados, destaque para as ausências de Rezé por opção e de Mathieu e Acunha por questões físicas. Macarides está muito bem colocado para se tornar reforço do Sporting. O guarda-redes do Moreirense é um dos nomes que mais agrada à administração leonina e a Silas. Apesar de o técnico português confiar em Renan e em Maximiano, o Sporting pretende mais um elemento com experiência para a baliza. Atualmente, ao serviço do Vitória de Setúbal, o guarda-redes realizou 12 jogos, tendo sofrido 7 golos até ao momento. Gustavo Henrique está mais longe de ser reforço do Sporting na reabertura do mercado. A contratação do defesa central de 26 anos, que acaba contrato com o Santos em janeiro, exige um elevado esforço financeiro. Se o prémio de assinatura do defesa é de 1.500.000 euros, valor que a SAD se recusa a desembolsar, e para além desta verba, o salário do jogador nunca seria inferior a 1 milhão de euros líquidos por temporada. Ainda assim, a prioridade de Silas continua a ser a contratação de um defesa central. Pode estar perto de acontecer uma Assembleia Geral para destituir Frederico Varandas da presidência do Sporting. Segundo o jornal Record, o movimento Dar Futuro ao Sporting já recolheu quase 2.000 votos, ou seja, o dobro do que é exigido pelos estatutos do clube para a convocação de uma Assembleia Geral extraordinária. Também o movimento Devolver o Sporting aos sócios garante ter recolhido cerca de 3.400 votos. Ainda assim, Rogério Alves, presidente da mesa da Assembleia Geral, já garantiu que ainda não teve acesso a quaisquer assinaturas para acontecer a Assembleia Geral Destitutiva. As assinaturas terão de ser sempre verificadas e validadas. Frederico Varandas é o maior responsável pela crise que assola o Sporting, segundo a sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã. 30,5% dos inquiridos responsabilizou Frederico Varandas pela atual situação dos Leões. O presidente do Sporting é duplamente culpado, uma vez que a SAD leonina é apontada em segundo lugar, com 14,2%, como a maior causadora da turbulência que se vive em Alvalade. Ainda referente a esta sondagem, 56,8% dos entrevistados acredita mesmo que o líder leonino devia demitir-se. Pode ler, aliás, os resultados e a análise em detalhe na edição de hoje do Correio da Manhã. Está a causar muita polémica a mudança do Departamento de Comunicação do Sporting. De acordo com o jornal Record, o Sporting está a ultimar a rescisão com a LPM, liderada por João Paixão Martins. Para o lugar da empresa está prevista a entrada da Wisdom Consulting, cuja CEO é Maria Domingas Carvalhosa, que tem criticado Rogério Alves, presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting. Nos últimos anos, a atual líder da nova agência de comunicação do Sporting recorreu às redes sociais para questionar o trabalho desenvolvido por Rogério Alves e também o trabalho do antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho. Recordo que a entrada em campo da Wisdom coincide com o momento em que o presidente Frederico Varandas tem sido contestado pelas claques, em que os resultados têm sido negativos.
Marcano é já o 7º defesa que mais golos marcou na história do Futebol Clube do Porto. Com 17 golos de azul e branco, o central está perto de igualar Zé Carlos e Jorge Costa, que lideram há muitos anos a lista de defesas melhores marcadores, com 25 golos cada. Com ainda mais 3 anos e meio de contrato para cumprir, é bem provável que Marcano quebre este recorde. Esta época, o central leva já 3 golos em 15 jogos. Marega pode regressar aos convocados já no jogo frente ao Rangers para a Liga Europa. O avançado tem sido constantemente avaliado e a evolução tem sido favorável, pelo que os próximos treinos vão ser cruciais. O maliano deverá seguir viagem para a Escócia, ficando a decisão sobre a utilização para o próprio dia do encontro. Recorde-se que Marega tem sentido desconforto físico e, por esse motivo, foi poupado nos últimos 3 jogos. Recordo o tema de abertura deste mercado. O Benfica joga hoje às 8 da noite em casa do Lyon para a Liga dos Campeões. Este é um jogo fundamental para as contas finais do grupo, uma vez que o Benfica está obrigado a pontuar se quiser depender de si próprio para a qualificação para os oitavos de final da prova. As águias ocupam o último lugar do grupo G com 3 pontos em 3 jogos. Os alemães do Leipzig lideram com 6. Zenit e Lyon somam 4 pontos cada. Nuno Martins, jornalista do Jornal Record, está em Lyon a acompanhar o Benfica, que tem hoje mais um jogo decisivo para a Liga dos Campeões. O ambiente em torno do estádio Groupama já começou há algumas horas. Os adeptos do Benfica estão a chegar de vários pontos. Vêm de Lisboa, de França, mas também de outros pontos da Europa, como Inglaterra, Luxemburgo e também Suíça. É o caso deste grupo que veio de Lausanne, não é assim? Sim, sim. Viemos de Lausanne. Fizemos um pouco, 250 km. Fizeram uma distância grande, logicamente vêm aqui para ver o Benfica ganhar, não é? Sim, claro. Depois na Europa o Benfica tem estado um pouco oscilante, com alguns resultados menos bons. Depois do triunfo de Lisboa há 2 semanas, espero que seja desta que o Benfica arranque de vez. Pá, espero bem que sim. Era bom. Quer arriscar um prognóstico? Sim, 2-1 para o Benfica. Com golos de Vinícius e Pizzi. Obrigado, boa sorte. As temperaturas estão baixas em Lyon. Para esta noite são apontados 7 graus e também chuva. Mas este é um estádio de boa memória para as cores nacionais. Foi aqui que a seleção ganhou ao país de Gales na meia-final do Euro 2016, qualificando-se para a final, que viria a ganhar frente à anfitriã França. As temperaturas, como disse, estão baixas, mas à hora do jogo o ambiente vai aquecer no relevado entre 2 equipas que procuram a qualificação para os oitavos de final. Nesta edição do Mercado contamos com presença a partir dos estúdios do Porto do Vítor Pinto e aqui em Lisboa também do Sérgio Critinas. Muito boa tarde aos dois. Sérgio, começando por ti. Bruno Lage, na antevisão deste jogo, não se escondeu, assumiu de facto a importância da vitória. Pode-se dizer que é um jogo de tudo ou nada para o Benfica? É perto disso, não diria que é tudo ou nada, que ficarão a faltar 2 jogos e 6 pontos, mas o Benfica com 3 pontos nesta altura, se não pontuar em Lyon, o máximo que pode aspirar são 9 pontos e ficará sempre dependente do que acontecer nos outros jogos do grupo. Portanto, parece-me que é um daqueles jogos que, mesmo o empate, eu não sei se será um resultado assim tão positivo para o Benfica, porque deixará a equipa de Bruno Lage obrigada a vencer os 2 últimos jogos. E mesmo isso creio que pode não chegar para a qualificação. Portanto, para o Benfica não é uma final, mas é quase uma meia-final, diria eu. Vítor Pinto, este é um jogo decisivo também para Bruno Lage? Penso que é boa tarde, Mariana, antes de mais, boa tarde, Sérgio. Eu penso que é sobretudo decisivo para a projeção de um Benfica competitivo na Europa, que Bruno Lage pretende vincar nesta altura. É evidente que Bruno Lage está sob pressão porque, a nível interno, parece tudo fácil para o Benfica. O Bruno Lage tem uma espécie, já falei nisso, o tal toque de Midas das competições internas, que ainda não foi transposto para as competições europeias, sobretudo nesta questão da Liga dos Campeões. Mas vamos ver isto, Mariana. O Benfica chega a Lyon no melhor momento da temporada. Tem 5 vitórias consecutivas, 13-1 em golos,
tem todos os motivos para estar confiante depois dos últimos jogos, independentemente dos sobressaltos que teve. Nem tudo foi fácil para o Benfica, como é evidente, mas tem que estar confiante e tem que acreditar, porque apesar do Benfica ter um registro muito complicado em deslocações a equipas dos principais campeonatos europeus, só tem uma vitória sobre o Atlético de Madrid, o facto é que o Lyon não está a esse nível e o Benfica não pode ter medo do Lyon. Tem que, sobretudo, pontuar. E deixa-me só dizer-te isto, o melhor cenário possível seria, no caso de, no outro jogo do grupo que está a decorrer neste momento, acabar empatado, um triunfo do Benfica em Lyon colocaria o Benfica em segundo lugar, o que seria extremamente moralizador e seria muito, muito interessante para o Benfica, um impulso a ter em conta para as 2 jornadas que faltam no grupo. Portanto, uma vitória é fundamental para o Benfica para solidificar as suas aspirações na Liga dos Campeões. Sérgio, apesar de Bruno Lage ter falado também nas últimas conferências sobre a renovação e sobre estar tudo encaminhado para essa renovação, a verdade é que ela ainda não aconteceu. Acreditas que Luís Filipe Vieira pode estar à espera do desempenho europeu da equipa este ano para avançar com essa renovação? Eu não acredito. Aliás, a informação que tenho é que será uma questão de dias, semanas eventualmente, até que essa renovação seja oficializada. Não me parece que faça sentido esse cenário, até porque Bruno Lage já tem um contrato longo de mais 3 anos, além deste, portanto, não é uma questão de ter Bruno Lage preso, ou mais preso ou menos preso, porque preso já está Bruno Lage ao Benfica. Creio que será uma questão, sobretudo, de melhorar as suas condições contratuais, até porque foi um treinador que, independentemente do que acontece, do que está a acontecer na Europa e do que pode acontecer esta noite, foi um treinador que deu muito dinheiro ao Benfica com o título do ano passado. Estamos a falar de só acesso à Liga dos Campeões, valeu ao Benfica mais de 40 milhões de euros. Portanto, e isso garantiu-se com o campeonato do ano passado, que foi Bruno Lage que o conquistou. Não diria sozinho, mas foi um fator muito importante para o título do ano passado. E este ano lidera o campeonato também, é preciso não esquecer. Bruno Lage, que alertou para a importância do jogo de hoje com o Lyon. Olhamos agora para o 11 provável do Benfica para este jogo. Um jogo que, recordo, é decisivo para o Clube da Luz e para Bruno Lage. O técnico deve lançar Odisseias na baliza, André Almeida, Ruben Dias, Ferro e Grimaldo na defesa, Florentino e Gabriel no meio-campo, alas para Pizzi e Servi, dupla da frente formada por Chiquinho e Vinícius. Raul de Tomás está de volta aos convocados do Benfica. Bruno Lage não respondeu se vai fazer alterações no ataque, mas garante que o avançado espanhol está pronto e tranquilo. Vejo o Raul tranquilo. É verdade que quando não se marca gols e tendo isso como tema, eventualmente pode influenciar um outro comportamento, mas por aquilo que tem sido o registro nos treinos, vocês não tiveram a oportunidade de ver, mas a forma como ele, Seferovic, porque Vinícius e Chiquinho não o fizeram, porque ainda estão a recuperar. Estiveram durante 15 minutos a fazer alguns exercícios, quer de finalização, quer de dinâmica coletiva com a equipa. Iriam verificar aquilo que eu vejo todos os dias. Toda a gente a trabalhar para estar preparada para quando merecer a nova oportunidade de jogar. Agora, eu, enquanto líder, tenho que olhar para aquilo que é o rendimento coletivo da equipa e a cada momento escolher o 11 certo para garantir um bom jogo e uma boa exibição e os 3 pontos. Vítor Pinto, olhando para esta última frase que ouvimos de Bruno Lage, como técnico tem de estar atento ao rendimento, que leitura que fazes destas palavras, tendo em conta também aquilo que poderá ser o 11 de hoje? Achas que estas palavras podem significar que, por exemplo, o Raul de Tomás vai ficar no banco? Mariana, parte da grande questão do ataque do Benfica e das alterações constantes que Bruno Lage promove fica resolvido, ou parte dessa dúvida fica resolvida pelo facto de Chiquinho ter voltado à competição e ter voltado com protagonismo, injetando alguma versatilidade ao ataque, que limita um pouco a tendência que Bruno Lage estava a ter para fazer sucessivas experiências com jogadores, alguns dos quais não estavam propriamente vocacionados para serem ou segundo avançado ou dar o apoio devido ao jogador escolhido para a posição 9. Portanto, creio que Chiquinho é um ponto de partida já interessante porque dá mobilidade, versatilidade, rapidez, intencionalidade ao ataque. A partir daí, e eu tenho mesmo essa dúvida se vai Bruno Lage pela via consensual de Carlos Vinícius,
que é um jogador que está moralizado pelo seu rendimento nos últimos jogos, ou se uma vez mais vai seguir uma linha muito própria, uma leitura muito própria, um entendimento muito próprio à Laje na Liga dos Campeões e introduzir Seferovic neste jogo. O facto é que já prevíamos que a partir do momento em que Carlos Vinícius tivesse maior utilização, seria Seferovic o preterido. Raul Tomás não me parece que seja lógico que seja concorrente à titularidade neste jogo em Lyon, mas estou mesmo muito expectante para ver se ao contrário, por exemplo, daquilo que se esperava no jogo em casa com o Lyon, que Vinícius não foi titular quando esperava isso, se Laje vai capitalizar esse bom momento do jogador brasileiro atuando com Chiquinho, os jogadores têm dado alguma confiança ao ataque, ou se vai recuperar Seferovic, e esperemos que Seferovic, caso venha a entrar a partir do banco, desta vez não fique aborrecido e possa também dar um bom contributo, porque já se percebeu que os jogadores têm que se habituar a esta rotatividade permanente que Laje faz questão de incutir nas suas opções. Sérgio, também estás expectante para ver qual é que vai ser o 11 do Benfica e pergunto também já agora se achas que vai haver mudanças na frente de ataque. Tendo em conta que o Bruno Lage tem mudado. Não tenho muita informação, mas o Vítor falou de uma hipótese que já me tinha passado pela cabeça, que é Seferovic jogar de início, pela capacidade defensiva que tem, capacidade de fazer pressão na frente. De resto, eventualmente admito que possa haver uma mudança ao lateral direito, com Tomás Tavares jogar no lugar de André Almeida, mas não me parece muito provável nesta altura. Acho que a grande dúvida será na frente. Chiquinho parece-me seguro, até por aquilo que o Vítor estava a dizer. Acho que de facto foi o jogador que mudou um bocadinho o ataque do Benfica, pela forma como joga. É um jogador de características, diria, únicas no plantel do Benfica. E depois há dúvida sobre quem joga com Chiquinho. Eu, assim, às escondidas, às escuras, se me pedissem um palpite, diria Seferovic. Vamos ver. Vítor Pinto, olhando também para outros setores do 11 do Benfica, dizias há pouco e falavas também das alterações e das diferentes interpretações que Bruno Lage tem dado aos jogos da Liga dos Campeões. Esperas mais alguma mudança nos outros setores? Em termos estruturais, não. Eu acho sinceramente que é a altura de Bruno Lage responder com confiança, com determinação, mas também perceber um bocadinho que este é o jogo onde nada pode falhar, onde o Benfica tem que assumir os seus galões de grande clube europeu e onde, de facto, tem que estar os melhores em campo. A grande crítica a Bruno Lage ao longo destas 3 primeiras jornadas de Liga dos Campeões foi precisamente a sua tendência para tomar opções que não eram compreensíveis até por parte dos adeptos que liam o jogo de maneira diferente. Portanto, neste momento, a estrutura está solidificada e o Benfica, depois de 2 jogos em casa para o campeonato, onde não foi tão testado como poderia até pensar-se inicialmente, tem plenas condições para que a estrutura de base que tem arrastado a equipa para esta sequência de bons resultados seja lançada neste jogo da Liga dos Campeões. Não me parece que estar a fazer alterações de fundo, pelo menos, tirando alguma situação pontual, seja, ou pelo menos seguir a linha que foi seguida nas primeiras 3 rondas da Liga dos Campeões, seja a fórmula ideal para o sucesso. Esta é a altura do melhor Benfica surgir em campo, da equipa que está confiante, demonstrar dentro de campo que tem essa capacidade. E então, sim, se na próxima jornada for preciso fazer algum ajuste, faz mais sentido fazer esse ajuste no plano interno, onde a equipa, obviamente, tem outra superioridade sobre os adversários, outras soluções e não está encostada às cordas. É isto que é importante frisar. Este jogo é um jogo que tem características de final / semifinal, mas é um jogo muito importante e aqui joga-se alguma coisa. Portanto, esta é a altura de todas as munições que Bruno Lage tem a serem lançadas para dentro de campo, sem nenhuma dúvida em relação a isso, Mariana. Sérgio, no último jogo com o Lyon, recordas-te certamente que Pizzi começou o jogo no banco, entrou o Jetson também para jogar na ala direita. Hoje esperas que Bruno Lage faça uma leitura idêntica desta mesma posição ou, tal como dizia o Vítor Pinto, vai colocar toda a carne no assador? No jogo com o Lyon havia um detalhe que era o facto do Benfica ter Rafa disponível e que jogou a ter uma posição mais central. E Bruno Lage que montou uma equipa sobretudo para apostar em transições muito rápidas e muito fortes, com Sérvio na esquerda, Jetson na direita para fechar as alas também, e depois o Rafa no meio a acelerar para junto do avançado que foi Seferovic. Eu acho que sem Rafa acho que será mais arriscado fazer isso, porque depois faltará se calhar um bocado mais criatividade e mais capacidade para ter bola. Imagino que Pizzi possa estar talhado para este jogo, sobretudo até porque no último jogo com o Rio Ave em casa acabou por ter um desempenho muito positivo, com um golo e uma assistência.
creio que será estranho se Pizzi não jogar. Vítor Pinto, relativamente a Rafa, sabemos também que foi neste jogo que Rafa acabou por se lesionar. Foi na altura lançado de início, agora o Benfica não vai poder contar com Rafa. Neste jogo em particular, vai fazer muita falta a ausência do internacional português? Mariana, o ponto principal da ausência de Rafa, que era claramente o melhor jogador do Benfica, tinha a ver com o impacto traumático que poderia ter no imediato para o Benfica. E o facto é que o Benfica superou, ou pelo menos conseguiu dar a ideia de que tinha soluções para colmatar a ausência de Rafa. Não vale a pena estarmos agora a discutir se é por causa do relvado, se foi alguma minhoca, alguma toupeira onde o Rafa escorregou. Isso não faz sentido. Faz sentido é perceber que correr riscos que podem afastar jogadores com a qualidade de Rafa implicam perdas que podem ser irrecuperáveis. Neste caso, Bruno Lage está a conseguir desportivamente resolver um problema ou estrutural do relvado, clínico pela lesão, mas o impacto que poderia temer-se que surgiria imediatamente pela equipa ficar órfã, claramente um jogador que acelerava o jogo, que tinha maior criatividade, que dava várias opções ao treinador em termos de posição inicial e movimentação, e esse impacto foi superado. O que se pode dizer sobre isto é que, de facto, a recuperação de Chiquinho foi muito oportuna, foi gerida com muita inteligência e, no momento certo, a aparição de Chiquinho permite suavizar esse impacto da entrada em cena de Rafa. Agora ou da saída de cena de Rafa. A questão que se vai colocar agora, e é o desafio que Chiquinho vai enfrentar, é conseguir traduzir esse impacto positivo que teve a nível de campeonato nacional e de provas internas também na Liga dos Campeões. E aí implica outro tipo de responsabilidade, implica ser capaz de, quando soube aquele hino da Liga dos Campeões, de se transcender e ser um fator positivo para que o Benfica supere este fantasma, este inexplicável quase, que pesa sobre a equipa sempre que tem que jogar nesta competição, e já é a altura do Benfica se assumir, e não há melhor momento do que este jogo com o Lyon para marcar uma posição forte e mandar uma mensagem forte à Europa. Sérgio, no último jogo o Benfica acabou por ganhar com aquele brinde de António Lopes, que depois foi aproveitado por Pizzi. Agora com o Lyon, também com mais tempo de trabalho com o novo treinador, Rudi Garcia, esperas um Lyon diferente também hoje daquele que jogou na Luz na última jornada? Sim, foi um Lyon que apesar da derrota no Benfica, conseguiu resultados positivos no campeonato, venceu os últimos 2 jogos, se não me engano, e portanto será obviamente uma equipa algo diferente. Na Luz é verdade que perdeu o jogo, mas na segunda parte foi mais forte que o Benfica e esteve... até deu mais a sensação de que poderia chegar ao segundo gol do que o Benfica e acabou por perder o jogo. Jogar em Lyon fora, num contexto, será sempre mais difícil para o Benfica, à partida. Portanto, é um daqueles jogos que, como diz o Vítor, o Benfica, para olhar para se assumir como equipa de Liga dos Campeões, como equipa com ambições em chegar aos 16avos, aliás, aos 8avos ou aos quartos de final, tem que olhar para este jogo como um daqueles jogos que tem que ganhar, ou tem que olhar para ele para vencer. Acho que não há outro remédio. E é precisamente para essas ambições que olhamos agora, até porque Bruno Lage garante que o Benfica quer fazer uma participação na Liga dos Campeões condizente com a dimensão do clube. Para isso, o técnico garante que a equipa vai fazer tudo para voltar a vencer ao Lyon. Uma competição tão curta, 4 equipas com 6 jogos, quem perde os 2 primeiros já não tem possibilidade de perder mais pontos. Já era nessa posição que nós estávamos no jogo anterior e, como tal, temos essa ambição e, ao fim e ao cabo, essa exigência, porque foi o nosso objetivo também, desde o início da época, não nos vamos esconder disso, que queríamos fazer uma Liga dos Campeões à dimensão daquilo que é o historial do clube, é a nossa exigência e, como tal, nós chegamos aqui e vamos fazer de tudo para vencer o jogo, que esse é o nosso grande objetivo. Vítor Pinto, o Bruno Lage fala aqui numa participação europeia à dimensão do Benfica. O que é que isto, na prática, quererá dizer em termos de objetivos? Mariana, é acabar de uma vez por todas com esta imagem lamentável que o Benfica tem dado na Liga dos Campeões e que é incompreensível, em que a equipa, em vez de se transcender, de crescer, de corresponder ao desafio de estar num palco tão importante, onde estão em jogo tantos milhões e onde o próprio Benfica, em termos estruturais, precisa de ser respeitado e de ganhar protagonismo para poder estar perto de uma eventual Superliga Europeia,
e deixar essa imagem de acessibilidade de equipa demasiado macia, a quem que se calhar não coloca, não impõe tanto respeito, tanto temor aos adversários, como ao estado da Luz e a própria camisola, emblema e historial do Benfica justificariam. É passar a pisar forte, a equipa ser mais autoritária. É aquilo que no futebol português, a dada altura, se caracterizou como estofo. Neste caso, o Benfica tem que demonstrar, tem que ganhar, tem que demonstrar, tem que afirmar um estofo de Liga dos Campeões, que até agora não está a conseguir demonstrar, apesar de um ou outro momento em que conseguiu resultados interessantes. O balanço das participações do Benfica na Liga dos Campeões está muito abaixo daquilo que seria expectável e daquilo que Luís Filipe desejaria e de que seguramente toda a estrutura do Benfica crê que é possível alcançar, adeptos incluídos. É esse o desafio que está a colocar. Luís Filipe subiu a fasquia para esta temporada, claramente, mas isso tem a ver com as mudanças que estão a acontecer no futebol europeu. Esta é a altura em que o Benfica não pode perder esse primeiro comboio do futebol europeu. Ficar para trás nesta altura seria dramático, comprometeria todo o projeto de crescimento que Luís Vieira e a SAD do Benfica têm alicerçado, mas isso tudo é tudo muito bonito no plano, no papel, no computador, no Excel, tem é que ter tradução dentro de campo. Luís Vieira acredita que Bruno Lage é o homem certo, só que, como eu também já disse, o toque de Midas Bruno Lage das provas internas ainda não se manifestou na Liga dos Campeões. Agora ainda vai a tempo. Um triunfo hoje em Lyon muda completamente o cenário. Com a vitória do Leipzig, por exemplo, ou até com o empate, o Benfica ganhando em Lyon já fica em segundo lugar. Muda completamente o cenário. É a altura do Benfica se afirmar e fazer desta temporada, apesar das duas derrotas iniciais, o ponto de partida para um Benfica muito mais forte, com muito maior protagonismo na Liga dos Campeões, que é onde o Benfica tem que estar para sustentar o crescimento que a SAD tem demonstrado. Sérgio, o Vítor falou aqui do estofo europeu do Benfica. O que é que tem faltado para que o Benfica, em certos momentos, não tenha demonstrado ainda esse estofo, à semelhança daquilo que, ou melhor, ao contrário, daquilo que faz no Campeonato Português? Acho que, obviamente, que começa logo pela diferença de qualidade dos adversários. Quando se joga a Liga dos Campeões, com todo o respeito, não se defrontam as equipas, diria 13 equipas do Campeonato Nacional, é completamente diferente. E depois há um lado também de inexperiência em vários jogadores nucleares do Benfica, desde os centrais até Florentino, outros jogadores que têm menos rodagem. Tomás Tavares também jogou de início em alguns jogos, nos 2 jogos até agora, em 2 jogos, aliás. Portanto, há aqui algumas razões que podem explicar. E depois estamos a falar só de 3 jogos na Liga dos Campeões. Podemos falar da época passada da Liga Europa. Parece-me exagerado achar que o desempenho do Benfica é lamentável. Lamentável, creio que foi no ano em que o Benfica acabou com 0 pontos. Isso sim é lamentável. Nesta altura, a terceira jornada, o Benfica tem 3 pontos, não é muito diferente daquilo que o Benfica fez nos últimos 10 anos de Liga dos Campeões, com Jorge Jesus. Eu creio, não estive a fazer as contas todas, mas creio que poucas vezes o Benfica chegou à terceira jornada com 6 pontos, por exemplo. Acho que não aconteceu muitas vezes. E já com 3 pontos num grupo que está bastante equilibrado, não é, as coisas estão muito longe de estar perdidas para o Benfica nesta competição, mas torna o jogo de hoje um jogo com muita importância, de facto. Vítor Pinto, faz sentido olharmos para um Benfica em último lugar no grupo e falarmos ao mesmo tempo de um sonho europeu, de um sonho de conquistar a competição? Mariana, a ambição tem que existir. Muito mal estaria o Benfica se atirasse a toalha ao chão nesta fase. É certo que as 2 primeiras jornadas foram horríveis, a terceira jornada trouxe uma vitória que foi feliz, mas o futebol é momento e aproveitar erros é fundamental, é saber aproveitar os erros do adversário é fundamental. Só para dar um exemplo, no último jogo do campeonato, creio que em Toulouse o Lyon chegou a estar a perder porque António Lopes também saiu mal da baliza e a bola bateu-lhe nas costas. Sim, de facto, ele saiu com as mãos à bola, falhou a interseção, a bola bate nas costas e dá um autogolo contra o Lyon. E o Lyon reagiu, mas aí conseguiu ganhar. O Benfica teve um erro do Lyon a seu favor,
conseguiu capitalizar o golo e conseguiu manter essa vitória. O futebol é assim, o Benfica a partir do momento que conquista esses 3 pontos, capitaliza os 2,7 milhões da Liga dos Campeões, tem 3 pontos somados no grupo, reabriu completamente as suas possibilidades. Tendo em conta que é um grupo muito equilibrado e temos que jogar para ver nem alguns dos jogos, eventuais empates que equilibra que podem dar ao grupo ou não, certo é que o Benfica tem uma grande possibilidade hoje, Mariana, que é passar a depender apenas de si próprio. E ganhando o jogo em Lyon, pode até já ser em segundo lugar e a depender de si. Isso é a principal razão pela qual pode sustentar uma ambição europeia, porque o objetivo inicial tem que ser sempre passar às eliminatórias decisivas da Liga dos Campeões. A partir do momento que esse dinheiro está a ganho do apuramento e se chega aos oitavos de final, há muitos fatores que entram em jogo, o emparelhamento, a ordem dos jogos, tudo pesa, mas tens é que lá estar. Portanto, e o Benfica, a partir do momento que tem a ambição de se apurar, pode, a partir das eliminatórias, que é um filme completamente diferente, disputam-se depois a partir de fevereiro, aí o Benfica pode já estar numa situação completamente diferente, em termos muito mais consistente, muito mais agressivo, muito mais confiante, se calhar, do que esteve no início do percurso da Liga dos Campeões e ser um adversário muito mais incómodo do que foi até o momento. Veremos se esse primeiro passo, que é o essencial, que é dar a volta à crise com um triunfo hoje em França, e depois capitalizar os últimos 2 jogos que faltam, se isso é conseguido. Conseguido esse passo, estando nas eliminatórias, o Benfica tem que aspirar a chegar o mais longe possível. Sérgio, objetivamente, este Benfica está em condições de corresponder ao sonho de Vieira? Não. Este Benfica atual, eu creio que não, está muito longe disso. Vencer ali os campeões, e por muito que venham com o exemplo do Ajax época passada, que chegou às meias finais, teve um minuto de chegar à final, acho que foi perfeitamente uma exceção num contexto muito específico e muito especial que dificilmente será repetida nos próximos anos. Nenhuma equipa portuguesa nesta altura pode aspirar a mais do que fazer uma grande Liga dos Campeões para uma equipa portuguesa só pode ser, na minha opinião, chegar aos quartos de final. Chegar aos quartos de final, às 8 melhores, já será uma participação muito boa, excelente. Acho que é vencer a Liga dos Campeões para uma equipa portuguesa, chegar aos quartos de final. Além disso, é algo que foge completamente, acho eu, ao domínio do que é a realidade do futebol português atual, e mesmo das melhores equipas. As melhores equipas em Portugal estão bastante longe daquilo que são as melhores equipas dos principais países da Europa. Portanto, acho que o caminho do Benfica para chegar a uma final da Liga dos Campeões serão precisos muitos anos e muitos anos assegurar os melhores jogadores e conseguir reforçar-se bem para poder pensar nisso num projeto a médio prazo. Numa perspectiva realista, até onde é que dirias que pode chegar este Benfica? Aos quartos de final, como vimos há pouco dizer, Luizão? Quartos de final, acho que será muito, muito bom. Aliás, acho que será extraordinário. O Benfica chegando aos oitavos, aos últimos 16, aos oitavos de final, acho que fará uma boa Liga dos Campeões. Não passar da fase de grupos será mais uma vez uma má Liga dos Campeões, até porque o objetivo interno do clube é chegar pelo menos aos oitavos de final. Vítor Pinto, é um Benfica altamente pressionado hoje e também, na tua perspectiva, em condições de lidar com essa pressão? Como diria alguém que nós conhecemos, Mariana, é a pergunta do €1 milhão. É essa a curiosidade que eu tenho e seguramente vamos ver desde o início. Por exemplo, em São Petersburgo, o Benfica lidou muito mal com essa pressão. E era um jogo onde esperávamos uma resposta muito forte e Bruno Lage prometeu uma resposta forte e a equipa não correspondeu. Eu penso que é uma imagem que vamos perceber logo no início do encontro. A evolução do Lyon com o Rudi Garcia passa sobretudo por um reforço da confiança do grupo. É um treinador que chegou e está a tomar algumas medidas no sentido de reequilibrar as dinâmicas dentro do próprio Lyon e aproximar o Lyon do seu melhor rendimento, o que, tendo em conta que é uma equipa que na Liga dos Campeões tinha melhores resultados até que no plano interno, permite-nos perceber que o Benfica vai ser testado hoje. O Lyon vai querer ganhar e o Benfica vai passar por dificuldades. Agora, como vai lidar com essas dificuldades, sobretudo qual a atitude que vai ter desde o início, e sobretudo se vai ser uma atitude temerosa, como vimos com o Zenit, ou se vai ser uma atitude impositiva, tomando conta do jogo. Ainda hoje ouvi um treinador português que trabalha e trabalhou em França, o Rui Almeida, a dizer que era fundamental que o Benfica pegasse no jogo, assumisse o controle da partida, porque isso era a forma como poderia incomodar mais o Lyon. Mas foi precisamente isso que o Benfica sentiu muitas dificuldades em fazer na segunda parte no Estádio da Luz.
Portanto, praticamente este é o tipo de jogo em que desde o início se sente qual a atitude com que a equipa está, a confiança com que a equipa está, a forma como a mensagem que o treinador passou chegou ou não aos jogadores, e a partir daí vamos ver como é que o Benfica se vai posicionar em campo. Aquilo que eu gostaria de ver de facto era um Benfica sem medo, a ir para cima do adversário, a ter o controle do jogo e a fazer aquilo, ou seja, colocar o Lyon fora da sua zona de conforto. E esse é o grande desafio. Para isso, fazer isso fora na Liga dos Campeões implica confiança, implica consistência, implica crença, uma boa mensagem do treinador, uma boa preparação do jogo. E é esse somatório de peças do puzzle, são essas peças todas que têm que encaixar, e por isso é que é tão difícil que tudo corra assim tão bem. Vamos ver se o Benfica suporta as dificuldades e surpreende depois o Lyon, assumindo-se como uma grande equipa europeia. Este jogo com o Lyon é o segundo jogo fora do Benfica nesta fase de grupos da Liga dos Campeões. No primeiro perdeu na Rússia com o Zenit. Vamos olhar também e recuperar as palavras de Luís Filipe Vieira depois dessa derrota na Rússia. Como devem imaginar, qualquer benfiquista deve estar super descontente e chateado neste momento. Para não dizer que estamos bastante tristes. Agora, ali dentro daquele balneário, onde estão os jogadores, é de certeza, e já foi dito a eles, que é expressamente proibido pensar que estamos derrotados. Certeza que esta equipa tem valor para fazer mais e melhor. E nestes 4 jogos faltam um grupo bastante equilibrado. De certeza que nós ainda iremos lutar até aos limites daquilo que acreditamos somos capazes de fazer e com o valor que eles têm. Porque acreditamos perfeitamente nos jogadores que temos e entendemos que iremos conseguir os nossos objetivos. Por isso, para os benfiquistas dizer nestas alturas, e como sabem eu apareço muito pouco nisto, normalmente até quando há as vitórias não apareço nas derrotas, dizer-lhes nestas alturas são complicadas de gerir, são complicadas para todos nós, porque vivemos o Benfica intensamente, e é importante todos estarmos unidos à volta do Benfica e não é mandarmos tiros para o ar, que neste clube não se pode mandar tiros para o ar. Por isso, entendam que aqui trabalha-se com muito profissionalismo, temos a noção exata do que fazemos ou que estes profissionais fazem dentro desta casa, sabemos que nada é descurado, nunca descurámos esta prova, pelo contrário, é algo que queremos estar na Europa e de certeza que a resposta ainda tem que ser dada, porque entendemos com o plantel que temos, de certeza absoluta que iremos dar respostas concretas. Por isso, a todos os benfiquistas, dizer-lhes que estamos tristes, para não dizer que estamos envergonhados, mas nestas alturas é que temos que assumir e nestas alturas temos que levantar bem a cara e acreditarmos sempre naquilo que estamos a fazer e naquilo que preconizamos para o futuro do Benfica. Tenho a certeza que nós temos a certeza absoluta que estamos no caminho certo daquilo que pretendemos. Fomos derrotados, mas volto a dizer, faltam 4 jogos, é um grupo muito equilibrado, temos forças e temos suficientemente qualidade para fazer muito melhor que fizemos e discutir todos os resultados em qualquer campo. Sérgio Cretinas, estas palavras de Luís Filipe Vieira, que foram ditas no contexto que já dissemos, ainda podem ecoar de alguma forma na cabeça de Bruno Lage? Eu creio que não. Este jogo já foi há mais de um mês e depois disso, de facto, eu acho que a memória no futebol costuma ser muito curta e fresca. Os últimos jogos, aliás, a sensação que há, e o Vítor ainda agora referiu que o Benfica está no melhor momento da temporada, mas o Benfica ainda há uma semana e pouco ganhou então dela 1-0 como uma das piores exibições, na minha opinião, desta época. Uma exibição muito pobre e muito curtinha. Depois disso, é verdade que ganhou 2 jogos de forma tranquila e clara, mas estamos a falar de uma série de 5 jogos depois da paragem internacional, que o Benfica venceu todos. Foi a única equipa portuguesa a ganhar, a única equipa da Liga a ganhar as 3 jornadas da última semana. Portanto, a sensação que dá e é aquilo que fica se calhar na cabeça de toda a gente é que o Benfica está num bom momento. Portanto, acho que o jogo de São Petersburgo é passado, e acho que é mesmo passado, até porque depois disso já houve um jogo com o Lyon que o Benfica venceu, e o fantasma dos 0 pontos já não se coloca, porque depois de São Petersburgo eu creio que havia muita gente a fazer um paralelismo com a situação vivida no ano passado, em que o Benfica terminou a Liga dos Campeões com 0 pontos. E vamos agora olhar... Há 2 anos, peço desculpa, foi há 2 anos, não foi no passado. Vamos agora olhar, e aproveitando também que temos a presença do Vítor Pinto nesta edição do Mercado, para as palavras que o chefe de redação do Jornal Record escreveu
Ontem, Vítor Pinto garante que o Benfica gozou com o Futebol Clube do Porto e com o Sporting. Em causa está o calendário e, em particular, os jogos da última semana. Explica o jornalista que o Benfica convenceu os rivais a votarem contra uma alteração ao jogo do Braga frente ao Boa Vista. Os nacionalistas queriam adiar o encontro para evitar jogar 2 jornadas na mesma semana, como previa o calendário da Primeira Liga. O Benfica convenceu os rivais que essa alteração desvirtuava a equidade da competição, uma vez que o Braga luta pelos lugares da frente e teria mais tempo para descansar. Ora, Sporting e Futebol Clube do Porto acabaram por se juntar à causa do Benfica e a alteração do jogo do Braga foi negada. Acontece que esta não foi a única alteração proposta por clubes. O Tondela e o Aves pediram para antecipar o jogo que deveriam ter jogado a meio da semana, como aconteceu com as restantes equipas da Primeira Liga. Resultado, os adversários do Sporting e do Futebol Clube do Porto deste fim de semana tiveram o dobro do tempo de descanso para preparar os jogos. Vítor Pinto enaltece a inteligência das águias, convenceram os rivais a apoiar a sua causa, sem que se tivessem apercebido da alteração de um jogo que tinha consequências para Sporting e Futebol Clube do Porto. Os Leões perderam frente ao Tondela, o Porto teve dificuldades em vencer o Aves. Duas equipas que chegaram a esta jornada 10 mais descansadas fisicamente. Vítor Pinto fala em amadorismo das estruturas leonina e portista. Vítor Pinto, vou-te dar também a oportunidade de explicares aquilo que quiseste dizer nesta crónica que assinaste e também o que terá levado o Sporting e Futebol Clube do Porto, na tua perspectiva, a embarcar nesta conversa do Benfica. Mariana, é essa a questão que eu coloco. Simplificando o processo, para quem nos está a ouvir perceber facilmente, se o Sporting de Braga Boa Vista a 29 de dezembro afetava a equidade da competição e foi bloqueado pelo Benfica, tendo recebido o apoio de Fogo Porto e Sporting, o Aves Tondela ser antecipado para 5 de outubro teve o mesmo efeito de afetar a equidade da competição, porque o Futebol Clube do Porto e o Sporting tiveram que defrontar nesta jornada adversários que estavam descansados, que não foram desgastados pela tripla jornada, ou seja, pela jornada a meio da semana, enquanto o Benfica, inclusivamente, teve a felicidade de, nesta altura, fazer 2 jogos consecutivos em casa. O facto é que o Benfica defendeu os seus interesses, bloqueou, foi até ao limite, no sentido de bloquear o que o Sporting de Braga pudesse jogar a 29 de dezembro. Futebol Clube do Porto e Sporting, pura e simplesmente, não se aperceberam que ao permitirem que o Aves Tondela, ou não se manifestando contra a antecipação do Aves Tondela, estavam, e desculpem-me o termo, a meter-se em trabalhos, porque, como se viu este fim de semana, o Tondela fresquinho ganhou ao Sporting, o Aves fresquinho encostou o Porto às cordas na reta final e os descontos do Futebol do Porto Aves foram com o estádio todo a assobiar a equipa e o Futebol do Porto a defender uma vantagem curta de 1-0. Isto foi uma demonstração de competência, de profissionalismo, de muito cuidado e também de influência que o Benfica demonstrou que tem. E na próxima quinta-feira à noite, digo desde já que vou revelar novos detalhes em relação a este processo. E neste caso, Futebol Porto e Sporting não se podem queixar de situações ocultas, de manobras ocultas do Benfica. Passou-se tudo por cima da mesa, passou-se tudo, por isso é que eu disse que usaram com a cara de Porto e Sporting. O Benfica conseguiu não só fazer isto na cara de Futebol do Porto e Sporting, como conseguiu que o Futebol do Porto e Sporting apoiassem o Benfica na sua guerra contra o Sporting de Braga. No meio disto tudo, por entre as gotas da chuva, o Aves Tondela é antecipado para dia 5 e lá se foi a tal equidade da competição que criou as dificuldades que estão à vista. O Benfica conseguiu uma vantagem clara sobre os rivais e nem sequer estou a falar da influência que isso possa ter, por exemplo, em relação a outros clubes que estão a lutar pela descida ou não. O facto é que foi uma excelente jogada do Benfica que mostrou uma vez mais ser mais esperto, mais ativo e mais inteligente que os rivais neste processo. Mas, Vítor, só para esclarecer, tu associas diretamente os resultados e as exibições de Sporting e Futebol Clube do Porto a este caso? Claramente, Mariana, aconteceu precisamente aquilo que até o Sérgio Conceição falou nisso ao de leve, mas aconteceu precisamente aquilo que era previsível. Porque nota isto, o Futebol Clube do Porto teve um jogo muito complicado na Madeira. É só para notares, o Porto teve um jogo muito complicado na Madeira, o Sporting também teve um jogo complicado a meio da semana em Passos de Ferreira, enquanto que Tondela e Aves descansaram. No meio disto tudo, aquilo que acontece era, como deves calcular, para uma equipa como o Tondela ou como o Aves,
ter que fazer uma jornada no fim de semana e outra à meio da semana, são equipas que nem sequer estão habituadas a isso. Teriam muito mais dificuldades em bater-se contra o Sporting e contra o Futebol Clube do Porto, caso tivessem sido obrigados a jogar a meio da semana. A partir do momento que anteciparam os jogos, estiveram fresquinhos como alfaces para defrontar o Sporting e defrontar o Futebol Clube do Porto. O Tondela ganhou ao Sporting, e viu-se claramente, e é evidente que o Sporting sentiu dificuldades também pelo desgaste acumulado. O Futebol Clube do Porto, com o jogo que teve na Madeira, num relevado ainda por cima que se queixaram que era muito complicado, também teve as dificuldades de subir. O último classificado, que é o Aves, encostou o Porto lá atrás na segunda parte. A questão sempre aqui, Mariana, independentemente do desfecho dos jogos, os clubes têm que zelar para criarem as melhores condições para serem competitivos. E eu sou muito, muito sensível ao argumento da equidade da competição. Até admito que, em tese, embora seja contra a decisão que foi tomada, até admito que, em tese, o Benfica pudesse fazer um esforço até ao limite para bloquear o facto do Boa Vista e do Braga jogar com o Boa Vista dia 29. O que não consigo compreender, isso ninguém me vai conseguir explicar porque nenhum regulamento o impede, é porque é que o Futebol Clube do Porto e Sporting não defenderam os seus interesses, bloqueando igualmente, ou pelo menos contestando em sede própria, na Comissão de Calendários da Liga, e até na direção da Liga, onde o assunto foi discutido, dizer, meus amigos, ok, o Braga não pode jogar dia 29 de dezembro, mas o Aves e o Tondela também não podem jogar dia 5. Caso contrário, o Benfica é favorecido porque vai defrontar o Rio Ave, vai defrontar no fim de semana o Rio Ave, que se desgastou a meio da semana contra o Moreirense. E atenção, só para terminar, que foi o próprio treinador Carlos Carvalhal. Sim. Foi o próprio desculpa de te interromper, Vítor, mas nesta altura já estamos em condições também de adiantar o 11 oficial do Benfica e com duas grandes ausências, as de Pizzi e de André Almeida, que vão começar o jogo no banco de suplentes. O Benfica vai então alinhar com Odisseias, Tomás Tavares, Ruben Dias, Ferro e Grimaldo a formar o quarteto defensivo, Gabriel e Florentino no meio-campo. Gedson vai repetir a presença também no último jogo do Lyon e Franco Servi na ala esquerda. Vinícius e Chiquinho vão formar a dupla de ataque. Sérgio, era esta a grande surpresa, a grande dúvida que tínhamos relativamente também ao 11 inicial do Benfica. Já não vamos ter tempo para a análise deste mesmo 11, mas ficam essas notas. De facto, Pizzi e André Almeida que vão estar no banco de suplentes neste jogo frente ao Lyon, um jogo decisivo para as aspirações do Benfica nesta Liga dos Campeões. Francisco Penin, agora é tempo de Jornal às 7. Boa tarde, Maria.